Amém. Queridos, nós estamos no mês de novembro e como há uma tradição, nós sempre celebramos em um culto de ação de graças aquilo que o Senhor representa para nós, aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E o nosso coração sempre se enche. É uma estação do ano que antecede o Natal, né? Onde nós celebramos o nascimento de Cristo. E é um momento onde a gente começa aquele processo de retrospectiva do ano, né? O pessoal já fez brincadeira, disseram que o pastor Jean está descongelando para o Natal junto com o Roberto Carlos, né? Mas tudo bem, a gente releva a brincadeira e continua a vida, né? A vida que segue. Mas é um momento onde a gente faz uma retrospectiva, é um momento onde a gente quer colocar as coisas na balança, onde a gente quer ponderar aquilo que valeu a pena do ano, aquilo que não valeu a pena do ano. E a gente parou para pensar e dissemos assim: poxa, se a gente faz um domingo tão especial de gratidão ao Senhor, por que a gente então não prolonga isso e não faz, né, alguns domingos em gratidão ao Senhor? Então, hoje nós estamos iniciando esse momento onde nós estaremos meditando na palavra de Deus e enchendo o nosso coração daquilo que Deus representa para nós, amém? Então, glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Conforme você for encontrando, vai se pondo de pé para nós lermos juntos e honrarmos a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro:
não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Feche os seus olhos. Pai bondoso, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante do agir do Teu Espírito. Senhor, que nessa manhã os nossos olhos se abram mais um pouco, que nessa manhã as escamas dos nossos olhos se abram e o vejam, que a nossa vida seja impactada, tocada, transformada, pelo poder do Teu Espírito que habita em nós, na exposição da Tua santa palavra. Pois Tu és um Deus que tem boca e continua falando por meio da Tua palavra. Tu és um Deus que tem olhos e continua nos vendo. Tu és um Deus que tem mãos e continua nos tocando. Então, Senhor, que nessa manhã a gente saia daqui bem diferente de como a gente entrou, porque o Teu Espírito estará operando dentro de nós. Nós Te pedimos isso com todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor fará infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É o que nós fazemos no caminho da nossa vida. Nós que nos intitulamos cristãos, que decidimos um dia trilhar essa jornada de fé, que um dia decidimos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É o que nós fazemos, nós andamos pelo caminho da vida, andamos pelo caminho dos nossos afazeres, no levantar, no se deitar, e falamos a respeito dos feitos de Jesus, falamos a respeito dos acontecimentos de Jesus, falamos a respeito de como Ele nos toca, de como Ele transforma as nossas vidas, de como Ele nos trata, de como Ele mexe conosco, de como Ele às vezes nos tira do lugar de tranquilidade para mexer em alguns valores e princípios dentro de nós, como Ele mexe com a interpretação a respeito do mundo que nós temos, a nossa visão de mundo, como Ele toca no nosso coração quando nós estamos entristecidos e Ele continua nos estimulando para a vida. É o que nós fazemos, é o que eu e você fazemos. Nós falamos a respeito do que Deus faz em nós, e glória a Deus por isso. E nesse momento, quando nós paramos para agradecer ao Senhor, nesse momento em que nós paramos para encontrar o verdadeiro valor nas coisas, nós precisamos de uma sintonia. Nós precisamos ser um pouco sintonizados, um pouco mais sintonizados com aquilo que aos olhos de Deus tem valor. E essa história, ela conta para nós isso. Havia uma expectativa daqueles 2 homens que estavam caminhando no caminho de Emaús. Havia uma expectativa de que aqueles homens, quando conversavam, eles falavam a respeito do que aconteceu e do que não aconteceu. Eles falavam a respeito de quem Jesus havia sido e daquilo que Jesus havia, inclusive, os frustrado do que eles achavam que Jesus deveria fazer. E num determinado momento, Jesus entra na conversa, e essa maneira em que Jesus se manifesta, os olhos deles são impedidos de reconhecer Jesus ali como aquela terceira pessoa, naquele momento, naquele lugar, naquela caminhada. E Jesus, Ele, de maneira muito especulativa, de uma maneira muito pastoral, de uma maneira muito onde Ele está ali analisando e sondando os corações daqueles homens, entra naquela conversa como que se não quisesse nada com nada. E Ele então,
diz: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam. A palavra narra que eles estavam tristes, frustrados. A expectativa deles não havia alcançado o lugar no coração deles que eles gostariam que tivesse alcançado. Jesus havia estado encarnado com eles por 3 anos e meio, e eles estavam frustrados, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus, bem especulativo, né? Bem como que se não quisesse nada com nada. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui o coração deles é revelado. E eles dizem o seguinte: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos que Jesus iria triunfar sobre o governo romano opressor. Nós esperávamos que Jesus ia nos livrar das tributações pesadas, dos impostos pesados. Nós esperávamos que Jesus ia triunfar sobre o mundo decaído, ia dar fartura nas nossas colheitas, prosperidade financeira nas nossas contas bancárias. Nós esperávamos que Jesus fosse triunfar sobre os inimigos de Israel, que Israel seria levantado como a nação sobre as nações, e que de Israel tudo fluiria para resolver os problemas do mundo. Nós esperávamos que Jesus fosse triunfar no status social, no status religioso e no status político. Mas, Senhor estranho, não foi isso que aconteceu. Senhor estranho, nós colocamos todos os nossos ovos nesta cesta chamada Jesus de Nazaré e fomos frustrados. Ele morreu, já é o 3º dia e nada aconteceu. Nada mudou. Tudo volta ao normal. Eu estou pagando os meus impostos abusivos, eu estou sofrendo as minhas angústias. Israel é subjugada por Roma. Os nossos inimigos são mais potentes, de maneira bélica, estratégica, em quantidade. Nada mudou. Nada mudou. E aqui está o primeiro alerta para mim e para você nessa manhã. É caminharmos com Cristo e acharmos ainda que nada mudou. É estarmos ao lado do Redentor da humanidade e acharmos que nada mudou. E acharmos que os problemas têm os mesmos pesos, as dificuldades são as mesmas, de que nada de diferente aconteceu na nossa vida, e estarmos conversando com o Salvador, o Alfa e o Ômega, e o chamarmos de Senhor estranho. Inclusive, eles vão dizer, versículo 22, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Para piorar a situação, o corpo dele sumiu. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Aí alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro para constatar e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. O corpo dele sumiu mesmo. Aquelas mulheres, eu acho que elas bateram a cabeça no caminho. Tiveram um vislumbre, o coração delas tinha uma expectativa tão grande de que Cristo faria alguma coisa, que elas voltaram falando que viram anjos. Voltaram falando que viram seres celestiais, tadinhas delas. Incrível, né? Como quando a gente vive conceitos falsos pré-estabelecidos,
a nossa visão é obscurecida por aquilo que está ao nosso redor. Nem notícia boa serve. Tem gente que parece que nada de bom que acontece ao seu redor pode trazer inclusive alegria. Você já conheceu alguém assim? Não importe a perspectiva que você diga para ela naquele momento, ela não consegue ver algo de bom no que está acontecendo. Sempre há uma história trágica, um pessimismo, uma situação que as coisas vão de mal a pior e vão continuar indo de mal a pior cada vez mais. E as coisas boas se tornam imperceptíveis. Jesus está caminhando do lado de alguém e estes alguéms não estão nem sequer percebendo quem fala com eles. Eles estavam tristes, eles estavam desistidos. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Talvez, e o Senhor está querendo falar contigo aqui nessa manhã, talvez o teu ano de 2025 tenha sido bem ruim. Ruim não, pastor, foi péssimo. Foi um ano que, se eu puder, pastor, eu vou riscar ele do meu calendário. E se eu te dissesse que mesmo péssimo como foi, Jesus caminhou contigo ao teu lado o tempo inteiro, você ainda assim desejaria riscar do seu calendário? Cuidado com teu coração. Jesus, então, versículo 25, eu não sei, a palavra não nos narra como era o tom da sua voz, e está aí uma coisa, meus irmãos, que eu perco meus cabelos quando eu leio a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, é de tentar ouvir o tom de Jesus quando ele fala. Se a gente pudesse ter uma Bíblia em áudio, que desse para nós o tom de como Jesus falava, nos momentos em que ele falava, se ele estava bravo, se ele estava sóbrio, assim no sentido de manso com as palavras, se ele falava no sentido de dar bronca, se ele falava no sentido de, ai, como vocês custam a entender, né? Eu não sei como ele falou, e eu gostaria muito de saber, e um dia eu vou saber, amém? Todos nós saberemos, amém? Mas pensa comigo, ele diz como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Irmãos, essa pergunta é profunda demais. Essa pergunta, ela nos causa um estranhamento. Sabe por quê? Porque eu quero convidar você a abrir em Isaías capítulo 53. 53. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler o capítulo inteiro aqui, eu vou ler rapidamente contigo. E eu quero que você preste atenção no que o profeta, 500 anos antes do nascimento de Cristo, escreveu. E diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado ao braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado
Por causa das nossas transgressões foi esmagado, por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Espera aí, como é que com este texto, aqui vem a pergunta, como é que com este texto escrito 500 anos antes, diante de um profeta reconhecido pelos judeus, nenhum sequer fariseu, escriba, que conhecia as escrituras, pôde olhar para isso e dizer: epa, esse Jesus de Nazaré, a crucificação, o que aconteceu com ele, a maneira da qual ele está sendo envergonhado, oprimido, se parece com aquele texto. Como que ninguém chegou nesse lugar? Como que ninguém chegou nesse lugar? Inclusive esses dois homens no caminho de Emaús. Uma coisa que a gente aprende, e é o que Jesus faz aqui com esses homens, é o que Filipe faz com o eunuco, é o que Paulo faz com a igreja de Cristo, é o que toda a liderança ministerial eclesiástica até os dias de hoje faz com a igreja, é explicar aquilo que ainda ninguém entendeu. Esta palavra, esta profecia, ela era e é interpretada pelos judeus até hoje como sendo o servo sofredor Israel. E quando eles esperavam o Messias, eles esperavam um líder que iria dar alívio ao servo sofredor, mas não que este servo seria o Messias. Você percebe que às vezes a gente está lendo o que deveria estar lendo, mas a gente não está interpretando da maneira correta? E a gente precisa parar para entender isso, porque às vezes o nosso coração, agora voltando para o nosso assunto aqui da gratidão, a gente está esperando um Jesus diferente do qual as escrituras estão narrando para a gente. A gente está esperando um Jesus que às vezes ele virá, e a gente, na nossa expectativa, para resolver a nossa vida, quando que o bem da verdade, ele veio para resolver a nossa eternidade. E se nós colocarmos a nossa expectativa de que o Jesus crucificado, que foi assunto aos céus, depois de ressuscitar ao terceiro dia, está para resolver os nossos problemas da nossa vida aqui, somente neste momento na terra, nós faremos com que a nossa gratidão a Ele vire um pequeno obrigado e até logo. Como pode dois homens andarem com Jesus ao seu lado e não o perceberem?
será que eu e você não temos feito isso de vez em quando? Será que nas nossas expectativas existem coisas que precisam de sintonia, para que a gente pare de esperar aquilo que não tem valor e comece desde já a agradecer por aquilo que é inimaginável? Tem alguém aqui? Meus irmãos, nós precisamos sintonizar o nosso conceito de gratidão. Se a nossa gratidão se limitar aos milagres do Cristo encarnado, nós jamais viveremos na esperança plena do Cristo glorificado. Cristo, sim, nasceu de uma virgem, habitou no meio de nós, viveu no meio de nós, fez sinais, prodígios, maravilhas. Mas sabe quando a missão dele foi consumada? Nem quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou, como o primeiro de muitos. E aí ele foi assunto aos céus e está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso, como o primeiro de muitos. E pela fé, eu e você estamos em Cristo, assentado à destra de Deus nas regiões celestes. E por isso nós podemos e devemos elevar o nosso nível de gratidão, da além da terra, da além dos montes, da além daquilo que está acontecendo conosco agora, aqui, para olharmos para o futuro e termos nele a esperança de que nos está proposta uma eternidade diante de um novo céu e uma nova terra. Ah, meu irmão, é motivo de nos alegrarmos, é motivo de incendiarmos o nosso coração. Mas como é que isto é revelado para nós, ou melhor, para estes dois homens no caminho de Emaús? Quando que virou a chave? Quando que caiu a ficha? O pessoal não sabe mais o que é caiu a ficha, né? Lembra da época do orelhão aí? Quem que já usou orelhão de ficha? Levanta a mão. Olha aí, tudo cinquentão, né? Ei. Mas quando cai a ficha na vida desses dois homens, meus irmãos? Quando é que cai a ficha? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus já havia ensinado, falado sobre os profetas, né? Começando por Moisés, versículo 27. E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Mas ainda que Jesus falasse a respeito dele mesmo, estes homens não estavam percebendo quem falava com eles ainda. Mas ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Gente, eu amo esse Jesus quando ele nos ensina tanta coisa, né? Ele fez como quem ia mais adiante, para observar até onde iria a ignorância daqueles irmãos, né? A hashtag fica a dica aí, discipuladores, né? Tem hora que você tem que fazer como quem vai adiante, para tentar sondar o coração e saber como é que vai ficar. Mas eles insistiram muito com ele. Olha a hospitalidade, glória a Deus pela hospitalidade, hein? Às vezes você está hospedando anjos na tua casa e você não sabe, né? Ainda que, ele sabe, né? Ele sabe das coisas, ele está nos ensinando, nosso coração está queimando, porque está relatado no texto que o coração deles queimava enquanto ele ensinava. Então vamos trazer ele para dentro, vamos trazer ele para dentro de casa. E disseram, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Preste atenção que aqui é onde a coisa muda. Aqui é onde separa os meninos da fé, aquilo que o pastor Clayton falou da ideologia cristã, né? Falou domingo passado, aqueles que estão só na igreja por conta de uma nova ideologia, né? Para defender outras ideologias, daqueles que realmente entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e fizeram dele Senhor e Salvador. E aí nesse momento, quando estava à mesa com eles, perceba o lugar da mesa.
tomou o pão. O que Jesus falou na última vez em que ele havia segurado um pão? Este é o meu corpo. Agora aqui de novo, ele toma o pão. Deu graças. Partiu. E deu a eles. Vocês já entenderam aqui? Esse é o meu corpo, partido por vós. Este é o meu corpo, partido por vós. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Por quê? Porque no momento em que eles viram o Cristo fazendo com o pão o que havia acontecido com ele, eles entenderam o propósito pelo qual ele sofreu o que ele sofreu, ele passou o que ele passou, ele viveu o que ele viveu, ele foi para onde ele foi, para que ele pudesse ser repartido e agora introduzido para todo aquele que nele crê. Nesse momento os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí a última lição de Jesus, o que ele faz? Desaparece. Por quê? Porque a expectativa do Espírito Santo precisava brotar naqueles corações. Irmãos, o coração daqueles homens estavam incendiados. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles receberam palavra viva do próprio Redentor. E o próprio Redentor, de maneira significativa, mostrou para eles o que ele precisava fazer para que aquilo que Jesus precisava triunfar fosse de fato um triunfo. E sabe o que Jesus triunfou? Nós sabemos, ele triunfou a morte. Ele triunfou a morte. Sabe por quê? Porque tem muita gente que pode triunfar sobre um governo opressor. Tem muita gente que pode triunfar sobre a libertação de tributação pesada. Tem muita gente que pode triunfar, é só você ler a história da humanidade. Quantos reinos vêm e vão? Quantos governantes, libertadores nós temos na história da humanidade, do Oriente ao Ocidente, para colecionarmos? Muitos homens podem triunfar sobre fartura, sobre colheita, sobre prosperidade financeira. Uma emenda, uma lei, uma regra, uma mudança comercial. Quantos homens podem triunfar sobre inimigos de uma nação? Mas nenhum é capaz de triunfar a morte. Nenhum é capaz de devolver ao Filho de Deus, eu e você, vida eterna. Nenhum é capaz por si mesmo de se achegar a Deus, inclusive, a não ser pelo próprio Cristo. E quando eu e você sequer começamos a pensar em gratidão, me ouça, igreja amada, o nosso coração precisa de ar, a gente precisa de fôlego, a gente precisa de energia de Deus, porque não existe sequer um ser humano mais grato do que aquele que foi atingido pela graça de Deus na pessoa do Filho unigênito. Eu e você temos o motivo para agradecermos ao Senhor e vivermos uma vida na presença dEle. E sabe o que isso deve fazer no nosso coração? Uma revolução. Uma revolução. Uma revolução. Ainda que dias tenham sido maus, ainda que situações ruins estejam acontecendo nesse momento na tua história, existe uma história maior do que a tua história, que é a história de Deus. E nessa história, você foi inserido nela.
Então é motivo de gratidão. Eu gostaria de pedir para o pessoal subir, combinado lá. Achei vocês, estão aí. A Radassa falou que ia sentar atrás das grávidas. O Tuia não está grávido. Eu fiquei procurando, não achei. Glória a Deus, deu tudo certo. Informação extra, né, gente? Não precisava disso. Volta aqui. Existe um motivo, um único motivo que se sobrepõe a todos os outros motivos. Todos os outros motivos. Claro que quando a nossa vida vai bem, quando os motivos são nobres, quando as coisas estão alinhadas com a palavra, quando as nossas expectativas almejam coisas nobres aos olhos de Deus, nós nos alegramos e glória a Deus por isso. Nós vamos falar sobre isso também no mês de novembro. Mas eu quero dar um pontapé neste início de nós refletirmos a respeito da gratidão, conectando e sintonizando o teu coração com aquilo que merece atenção. Amém? O teu coração merece atenção a isso. Isso é o fator crucial, é o fator principal para que a tua gratidão alegre o coração de Deus. E sabe qual é? É o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É Jesus que se tornou o pão do céu. É Jesus que se ofereceu para nós. Tem um episódio lá no Evangelho de João, capítulo 6, em que Jesus está falando com alguns judeus, e eles perguntam para ele, João 6, 30 a 35, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito, ele nos deu a comer pão dos céus. Eles estavam olhando para Jesus e dizendo, se você realmente é o Messias, prova para a gente. Mostra aí um milagre. Transforma de novo a água em vinho. Faz de novo mais um aleijado levantar e andar. Mostra para a gente. Declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Ele está falando dele. E dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. De maneira irônica, né? Já que está falando desse pão aí, então oferece para a gente esse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Meus irmãos, nos alimentarmos de Cristo, por meio de uma relação de intimidade, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, é nunca mais termos fome nem sede. É nunca mais sentirmos a necessidade, uma necessidade maior. Porque é quando estamos diante dele, quando ele está diante de nós, mas não só para uma jornada lado a lado, mas agora alimentados pelo próprio Cristo, estando em Cristo, nós em Cristo, Cristo em nós. A palavra de Deus fala em muitos textos bíblicos, nós em Cristo, mas também fala de muitos textos bíblicos, Cristo em nós. Esta movimentação onde nós nos tornamos um com Cristo, onde nós permitimos com que o nosso coração se encha da presença dEle, é quando, meus irmãos, o maior benefício da oração se torna a própria oração. Quantas vezes encontramos pessoas no início da jornada de fé, fazendo orações a Deus pelas suas necessidades. Eu não estou aqui discutindo isso, a palavra nos ensina a fazermos isso. Mas às vezes a gente passa tão desapercebido do que é que nós estamos fazendo, do que está acontecendo, quando nós estamos simplesmente orando. Sabe,
Se vocês soubessem com quem vocês estão falando. Foi o que Jesus falou para esses judeus. Vocês estão pedindo milagre? O milagreiro está diante de vocês. Quando a gente dá mais evidência no que Deus pode fazer, mais do que no próprio Deus. É como que se a gente comprasse um salmão para usar de isca para pescar lambari. É como que se a gente fosse para uma churrascaria cara e pedisse asinho de frango. É como que se a gente tivesse um Porsche e fosse parar num parque de diversão para brincar de carrinho bate-bate. Você diante do Senhor está falando com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o príncipe do universo. E às vezes você não percebe com quem você fala e você pede as coisas mais medíocres e terrenas, pedindo aquele a quem o privilégio é estar diante dele, para barganhar coisas mundanas, que a traça vai correr e a ferrugem vai destruir. E eu estou aqui nessa manhã para levantar essa bandeira de alerta para você e dizer: ei, não é aquilo que Ele pode te dar, é quem Ele é diante de você. É aqui que está o nosso ponto de partida e de chegada da nossa gratidão. Sabe qual é? Me escute, igreja, em nome de Jesus. É dizer: Pai, na certeza que Ele está ouvindo. Na certeza que Ele está ouvindo. Às vezes a gente começa dando bom dia para Deus e segue a lista. Às vezes a gente começa dando boa noite para Deus e segue a lista. E a gente se esquece que o fato de poder dar bom dia e poder dar boa noite é o principal da nossa gratidão. Cristo morreu no madeiro, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, para que nós pudéssemos nos relacionar com o Pai. Ele se tornou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Pai se não for por meio do Filho. E este é o privilégio do cristão. Este é o privilégio do cristão. Esteja em bonança, esteja em perseguição, esteja como estiver a tua vida, este é o nosso privilégio. Este é o nosso privilégio. E sabe quais são os testemunhos que a gente precisa contar? São aqueles testemunhos que a gente vê Cristo. Eu quero chamar o Michael. Ele está por aí? O Michael Castanha? Está onde? Vem cá, querido. Vem contar pra gente aqui o que aconteceu contigo esse ano. Bom dia, igreja. Ontem parecia que era mais fácil o negócio. Então, eu fui convidado a trazer um pouco do meu testemunho da minha conversão para a igreja, onde sempre tive uma pessoa do meu lado que por muitos anos tentou me apresentar a Cristo, né, que foi meu irmão. Mas como bom irmão mais novo, né, eu não pude obedecer de uma boa forma, né? Eu tive que dificultar um pouco para ele. Ele tentou me trazer Cristo de uma maneira muito leve, e eu não deixei isso entrar no meu coração dessa forma. Eu precisei esperar ter
um acidente de moto, onde tive problemas no joelho, né, com isso. E tudo aquilo que eu tinha, que eu usava como desculpas para não estar presente num culto, que eram as coisas com que me afastavam de Deus, acabou que foram tirados de mim naquele período. E todas as desculpas que eu tinha para não estar presente num culto, eu não tinha mais para apresentar a Ele, né? E Ele continuou insistindo em me trazer para a igreja. Nos primeiros cultos, obviamente, ainda assim, chegando com o coração fechado, não deixava isso ser ministrado no meu coração. Mas ver com o passar do tempo, onde realmente a gente depende de Cristo, a parte da minha recuperação, de que muitos irmãos, quando eu entrei na igreja, vieram orar por mim, pela minha vida, pela minha recuperação, sem mesmo me conhecer. E aquelas pessoas com um brilho no olho de falar sobre Deus, sobre Jesus para mim, começou a implantar uma semente, né, no coração. E com isso, eu tenho muito a agradecer às pessoas que me apresentaram a Cristo, pois a partir daquele momento, de lá para cá, eu venho constantemente aprendendo sobre a palavra, buscando conhecer Cristo cada vez mais. E acredito que ainda tenho muito a aprender nessa caminhada, para que daqui dessas portas para fora eu possa levar para outras pessoas o que trouxeram para mim, né? E que ninguém precisa cair de moto para aprender sobre a palavra, né? Você pode glorificar o Senhor pela obra de Deus na vida desse homem? Quais histórias você está colecionando que ao olhar para elas você vê Cristo? Quais histórias você está colecionando que ao olhar para elas você encontre o Cristo de Nazaré, o Cristo ressuscitado, o Cristo Filho de Deus? Que eu e você possamos mergulhar nesse lugar no nosso coração, sabe? Deixarmos os cacarecos de lado, deixarmos o sentimentalismo de lado um pouco e mergulharmos naquilo que de fato tem Cristo na nossa história, para que você possa olhar para Ele, levantar as suas mãos para o alto e agradecê-lo de todo o teu coração por aquilo que Ele é em você, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção e eu quero dar a você a oportunidade de começar a agradecer ao Senhor e a reconhecê-lo como o autor da tua gratidão, o autor da tua gratidão. Feche seus olhos aí por um instante, vamos orar juntos. Obrigado, papai, obrigado por ser o autor da nossa gratidão, obrigado por nesta manhã mais uma vez sintonizar o nosso coração diante da tua presença, na certeza de que é o Senhor a nossa maior dádiva, de que é o Senhor o nosso maior presente, de que é o Senhor aquilo que enche e preenche o nosso coração, de que é o Senhor que quando foi apresentado a nós, de maneira tal, nos arrebatou de nós mesmos, nos arrebatou dessa vida mundana e nos arremessou para esse lugar de eternidade, Senhor. Enche, Senhor, o coração da tua casa, da tua igreja, Senhor, nesta manhã de gratidão. Alinha a nossa gratidão, faz-nos ver com quem estamos andando, faz-nos ver com quem estamos caminhando. Abre os nossos olhos, derruba as escamas dos nossos olhos nessa manhã, para que possamos não somente contemplá-lo, mas nos alimentarmos de Ti, em nome de Jesus, amém. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3 bênçãos
bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Levante a sua voz e diga isso a Ele. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Aleluia, Jesus. Deus, eu tenho tantas bênçãos, Diga isso para Ele. posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Aplauda Ele, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por essa presença, Senhor, que não só nos acompanha, mas está também dentro de nós. Obrigado, Deus. Carrega-nos em segurança. Leva-nos para esta semana, Senhor, em gratidão ao nosso coração. Que as lágrimas, Senhor, continuem rolando dos nossos rostos, Pai, diante daquilo que Tu és para nós, diante daquilo que Tu fizestes por nós, para que a nossa vida reflita, Senhor, essa gratidão que não cabe no peito, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.